Ciro, saindo um pouco dessa parte econômica que você demonstra realmente estar bem preparado, a gente vai para a questão das relações políticas. Você é um candidato que tenta sair da polarização entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda assim as pesquisas de intenção de voto mostram que há um certo embolamento ali nesse nesse pelotão mais abaixo. Você acredita que é possível reverter esse quadro de polarização e quais são as estratégias que você deseja implementar para se consolidar como um candidato viável dentro dessa estrutura tão dual da política nacional hoje, que temos o bolsonarismo e o lulopetismo de alguma forma protagonizando o debate político no Brasil? Veja, mais do que acreditar, e eu acredito firmemente, com base na minha experiência, com base na história brasileira, eu considero absolutamente imperativo, necessário uma coisa de salvação nacional, nós não permitirmos que o Brasil vá em 2022 para uma eleição despolitizada, em que, quando o Bolsonaro, cada vez mais se sentindo perdido, vai abrir a caixa de ferramentas, destampar toda a imundície, tanto no plano da internet, que é uma coisa sem dono, para levantar toda a roubalheira, os escândalos que, infelizmente, são verdadeiros. Não é? Se o Lula não teve o devido processo legal, e eu denunciei isso na data, se o Sérgio Moro era um politiqueiro usando a toga para perseguir um político e virar depois um ambicioso ex-ministro, agora um candidato a presidente sem nenhuma visão de país, absolutamente despreparado, tudo isso é produto desse nós contra eles que o Lula introduziu no Brasil. E agora fazendo acordos absolutamente despolitizados, numa espécie de conchavão, em que ele e o Alckmin se acertam sem nenhuma proposta, sem nenhuma revisão histórica, enfim. Portanto, é necessário que a gente peça a Deus, volto a dizer, eu peço a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro. Nós precisamos botar todos os candidatos, não pode ser como se você fosse um especialista em economia. Ora, economia é o que interessa. Né? O petróleo bateu em $104 agora, a Petrobras já está anunciando que vai manter essa estúpida política de preços, que vai arrebentar com o taxista, que vai arrebentar com o motorista de aplicativo, com o caminhoneiro, com a dona de casa, que não dão conta de pagar em dólar especulativo, porque está acontecendo uma guerra estúpida na humanidade, e o nosso presidente foi passear num condomínio de luxo em Guarujá. Ou a gente volta a dar valor às ideias, ou simplesmente nós vamos ficar nesse ódio, nessas paixões, e agora o Lula cansado, o Lula não tem mais nenhuma ideia. Qual é a proposta que o Lula quer colocar em vigor, que ele tendo 14 anos de oportunidade, 4 eleições, está nas eleições brasileiras desde 89, dividindo o Brasil, nós contra eles, e depois se junta com os mais contraditórios politiqueiros safados do Brasil, não é? Isso nós não aguentamos mais. Agora deixa eu lhe dizer, quando abriu a redemocratização no Brasil, a polarização era entre o MDB e PFL. Era Dr. Ulisses Guimarães e Aureliano Chaves. Aconteceram as primeiras eleições em 89, lá se vem Lula e Collor para o segundo turno. Depois você tem uma polarização bastante antiga no Brasil, depois da debacle do Fernando Henrique, que era o Lula contra o PSDB, e de repente o PSDB some do processo eleitoral brasileiro e aparece uma coisa chamada Jair Bolsonaro. Nós precisamos acreditar que a força do povo é uma força, vamos dizer, disponível para a gente convencer pela qualidade das ideias, pela biografia, pelas propostas concretas, consequentes, senão a democracia não faz muito sentido. E eu tenho convicção de que vai acontecer isso agora.